Está no ar mais um programa especial da TV Comunitária do Rio, para trazer uma grande novidade que teremos na nossa grade de programação, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Efetivamente, nós já incluímos na grade esse programa que nós vamos debater aqui, mas a gente queria agora saber mais detalhes e poder apresentar para você, nossos telespectadores, para os internautas da TV Comunitária do Rio, o retorno de uma programação da Telesur na grade de programação do Canal 6, TV Comunitária do Rio de Janeiro. Eu estou aqui com o Beto Almeida, que comanda um programa novo, um programa que estreou na Telesur, diretamente do Brasil, diretamente de Brasília. Telesur, o Beto já é membro do conselho da Telesur e comanda o programa Latitude Brasil, que vai ao ar semanalmente, contando e esclarecendo os fatos mais marcantes da política no Brasil. E muito importante que a gente aqui do Rio de Janeiro esteja tendo esse privilégio de retornar à nossa grade de programação, esse canal que é fundamental para toda a luta política na América Latina, que é a Telesur, e trazê-la pelas mãos, pela voz, pela competência e inteligência do nosso companheiro Beto Almeida, que é da TV Comunitária de Brasília também, foi jornalista da TV Senado por muitos anos e vem fazendo conosco aqui um programa que é o Linha Direta. Agora, ele traz essa novidade que ele vai contar para a gente aqui. Boa noite, Beto Almeida. E vamos... Qual o objetivo da realização do Latitude Brasil? Boa noite, Moisés. Muito obrigado pelas palavras. É uma alegria muito grande voltar com a produção de Telesur, o jornalismo da Telesur para a grade da TV Comunitária do Rio de Janeiro. São TVs co-irmãs, trabalham com o mesmo objetivo de uma emancipação informativa do público, uma missão pública de bem informar e uma informação sintonizada com a ideia da libertação, da não alienação e também de pagamento da dívida informativo-cultural que foi contraída contra os povos latino-americanos. Essa ideia da Telesur é muito importante, primeiro porque a Telesur é um projeto do comandante Chaves. Ele, com todo carinho, cuidou disso para que ela surgisse no tempo certo, acelerou, inclusive, enormemente, né? Não mediu esforços nem sacrifícios e colocou à disposição de todos. E depois da Telesur, todos os presidentes que não tinham voz, como, por exemplo, o presidente Lula, o presidente Kirchner, presidente Evo Morales, presidente Ortega, Rafael Correa, da América Latina, passaram a ter voz em escala internacional, porque a Telesur alcança toda a América Latina, Estados Unidos e Europa. E a Europa tem uma emissão em inglês, né? Então, o Latitude, Moisés, ele é um programa para medir o pulso da realidade brasileira. A realidade brasileira sofreu um golpe aí, né, a política, e nós precisamos medir o pulso para ver como ajudar com informações relevantes a clarear o caminho para a retomada de um processo democrático e de integração latino-americana. Então, eu queria falar para vocês que estão nos assistindo que o programa será feito pelo Beto, diretamente de Brasília, para a grade da Telesur. E esse programa é que nós vamos exibir aqui. Nós vamos mostrar uma vinheta agora, que é uma vinheta que está passando na grade da Telesur. Então, a vinheta é em espanhol. Nós estamos produzindo uma vinheta aqui da introdução desse programa aqui na nossa grade. Mas, como a gente quer logo trazer a novidade para você, dos 2 primeiros programas, a gente vai passar aqui a vinheta, que é uma vinheta muito rapidinha, para que você veja como está sendo apresentado para o público da Telesur esse programa
oriundo do Brasil, produzido no Brasil pelo Beto Almeida, para todos os telespectadores da Telesur. Vamos lá mostrar isso aí. Telesur trae a tu pantalla todo sobre el acontecer político, social y cultural del gigante sudamericano. Latitud Brasil, con Beto Almeida. Yo soy Beto Almeida y a partir de este miércoles te espero en Latitud Brasil. Gran estreno, próximo miércoles, solo por Telesur. Então vocês viram aí o Beto Almeida falando em espanhol, mas o Beto vai falar em português. É que nós queríamos mostrar como a população sul-americana e internacional está tendo conhecimento de um programa feito no Brasil, certo? E que vai ser importante na grade de programação para mostrar, como o próprio a vinheta diz, o gigante sul-americano que é o Brasil, como a política está aqui. E eu queria, então, introduzir aí para o Beto falar um pouco sobre o seguinte, Beto, a Telesur surgiu num momento político totalmente diferente do que nós vivemos. Hoje a gente vive preocupações democráticas e não só preocupações, mas a realidade, acabamos de ter a proibição da candidatura do ex-presidente do Equador, Rafael... o presidente, esqueci, Rafael Correa, e também do Evo Morales, na Bolívia, certo? E o Equador está envolvido aí também nessa questão lá do Assange, que está acontecendo o julgamento em Londres, e nós vimos agora acontecendo na Argentina, né, quer dizer, um certo preocupante lá com os argentinos, um movimento lá de policiais que foram lá quase que querer invadir a casa do presidente da Argentina. Espero que eles resistiram lá, o povo foi para a rua também e tal, mas era um momento diferente. Como é que a Telesur, a gente conversou até aqui, de que a Telesur estava sofrendo uma pressão muito grande. Então, fale um pouco dessa resistência que representa a Telesur. A ideia de uma televisão para integrar os povos é uma ideia que incomoda muito os interesses imperiais. Eles não concordam, não aceitam, não admitem uma televisão que venha contar a história latino-americana sempre na ótica e na ética do povo oprimido. E colocando as suas câmeras e microfones ombro a ombro ao lado daqueles que lutam contra o império e contra as barreiras oligárquicas na América Latina, visando a reforma agrária, a defesa das empresas estatais, o combate ao neoliberalismo. Então, quer dizer, a Telesur, ela é uma televisão que tem lado, tem missão, e a missão dela é a integração latino-americana, porém, independente e sem submissão alguma ao imperialismo. Então, Beto, como é que vai ser a produção do programa? O programa vai ser feito em Brasília e você envia para a sede da Telesur e é transmitido para todos os canais, em todos os estados, os países e tal. Fala um pouco para a gente como é que vai ser a repercussão, né, e a transmissão desse programa. É um programa de entrevistas, eu sou o âncora do programa, estou sediado aqui em Brasília, eu gravo na mesa operacional da Telesur em Caracas, o diretor de TV está lá na mesa, em Caracas, e os entrevistados estão aqui, pode ser, por exemplo, como já entrevistei o chanceler Celso Amorim, o filho do ex-presidente João Goulart Filho, a deputada Benedita da Silva, para dar uma ideia do contraste étnico, racial, e também da questão da luta da mulher no Brasil, da luta do povo negro no Brasil, que a Benedita sintetiza muito.
E vamos tratar desses temas estratégicos. Não é uma entrevista, é uma entrevista semanal, programa semanal de meia hora, e sempre buscando uma questão de fundo, ou seja, aquilo que na América Latina não se conhece bastante da história brasileira, né? Por exemplo, agora a grande preocupação com esse alinhamento político subordinado do governo Bolsonaro com os Estados Unidos. Mas nós lembramos que na história do Brasil sempre houve, por exemplo, uma relação aqui e acolá, diferenciada em diferentes momentos, onde o Brasil, por exemplo, Getúlio Vargas, se negou a enviar tropas para a Guerra da Coreia quando foi pressionado pelo governo americano. O governo Médici se negou a enviar tropas, né, pressionado pelo Richard Nixon, para a Guerra do Vietnã. E o Geisel, o general Geisel, presidente posterior, não apenas ele reconheceu o governo de esquerda de Agostinho Neto em Angola, como defendeu o direito de saída ao mar para a Bolívia e reatou relações com a República Popular da China, que hoje é o nosso principal parceiro comercial. Isso começa lá em Geisel, em 74. É claro que o Castelo Branco cometeu aquela página lamentável e vergonhosa, mandou tropas para a República Dominicana para abafar um processo transformador que lá ocorria. Então, o programa vem tratar não exatamente daquela questão do hoje só, mas vamos sentindo o pulso das questões estratégicas, do problema militar, do problema da Amazônia, do problema do desemprego, das estatais, enfim. Essa é a ideia de Latitude Brasil, por isso com esse nome, inclusive, medir o Brasil em todas as suas latitudes. Então, não tem... Nós, inclusive, imaginamos entrevistar pessoas que não são exatamente de esquerda, porque precisamos entender o que pensa também setores que eventualmente não concordam conosco, né, com a linha editorial da Telesul. Mas nós precisamos saber o mosaico, porque o processo brasileiro é extremamente complexo, extremamente perigoso para as forças democráticas, e a América Latina tem exata noção e precisa ter mais informações sobre isso, do quão importante é o papel do Brasil para reduzir os prazos de superação do subdesenvolvimento, porque o Brasil é o país mais industrializado da América Latina. E com não é à toa que é chamado de gigante. Gigante. Então, com o Brasil, é um ritmo histórico para superar o subdesenvolvimento. Sem o Brasil, é claro que eles têm capacidade, né? Mas o ritmo é outro. Então, Beto, eu queria que agora a gente mostrasse aí que nós vamos passar o programa. Está aí, ó. Às quintas-feiras, 20h30. Telesur, Latitude Brasil, Beto Almeida, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET Rio, às quintas-feiras, 20h30. Então, aí está anunciado. E eu queria te perguntar o seguinte, você que conhece tão bem a TV Comunitária do Rio, porque aqui está sempre presente com a gente, qual é a sensação de ver um programa da Telesur, que você se dedicou esse tempo todo a construir isso junto com o Chaves, junto com várias pessoas de todo o continente, de estar esse programa produzido do Brasil e também sendo passado em Brasília e sendo passado no Rio de Janeiro? É uma alegria imensa, né, Moisés? Porque nós estamos empenhados na Telesur desde o seu início. Aliás, antes, né? A primeira conversa que eu tive com o Chaves foi no dia 2 de fevereiro do ano 2000, ou seja, 5 anos antes da Telesur ser inaugurada. E ele veio fazer uma palestra aqui na Universidade Católica de Brasília, lá em Taguatinga. Eu corri atrás, fui lá e apresentei uma proposta para ele sobre integração comunicacional latino-americana que se previa não apenas uma televisão, como rádio, editoras, gravadoras de vídeos, jornais, discos, tudo mais, de CDs, né?
E ele disse, eu vou te chamar, eu vou te chamar. Ele tem aquela... Primeiro, um homem extraordinário, uma capacidade de ouvir, de processar, humilde no trato, né? Atencioso, fraterno, se trata de igual por igual. E ele me disse, eu vou te chamar. Eu entreguei meu cartão para ele, e aí eu percebi que, anos depois, eu recebo um chamado, era o ministro da Comunicação dizendo, olha, o presidente Chaves pede que você compareça ao Rio de Janeiro, no dia tal, que ele queria te fazer um convite. E me convidou para ser membro da executiva da Telesur. Então, essa é que é a história, eu fiquei muito tempo dedicado a construir isso, e estamos aí com esse programa Latitude Brasil, que é fruto de todo esse trabalho desenvolvido também ao longo do tempo, né? E estar na TV Comunitária do Rio é especialmente importante, primeiro porque o Rio é uma cidade muito cosmopolita, uma cidade de cultura muito avançada, né? Inclusive cultura política. Eu não me impressiono tanto pelos resultados eleitorais, isso não invalida o papel do Rio como o grande tambor sensível do Brasil. E, ademais da TV Comunitária do Rio, TV Comunitária de Brasília, o programa será exibido também na TVT. A TVT ligou recentemente e pediu autorização para exibi-lo, então nós estamos muito contentes com essa integração informativo-cultural latino-americana por meio do Latitude Brasil, com todas essas TVs, inclusive a TV Comunitária do Rio, Canal 6, fazendo parte dessa corrente junto conosco. Muito bem, Beto. Agora, eu queria que você falasse o seguinte, esse é um programa especial, essa entrevista e tal, para a gente mostrar aos nossos telespectadores o Latitude Brasil, e você está aqui contribuindo com esse esclarecimento do que é o Latitude, a importância da Telesur, etc. Para a gente ir caminhando para os finalmente, eu queria que você falasse, porque após esse programa nós passaremos 2 primeiros episódios, que foi a entrevista com o filho do ex-presidente, o filho do presidente João Goulart, e o segundo episódio, que é a entrevista com a Benedita da Silva. Vamos começar você falando sobre como foi essa entrevista. Não vai dar um spoiler inteiro, você só vai dar uma palhinha, tá certo? Deu uma palhinha sobre como é que foi a entrevista com o filho do presidente João Goulart, que será exibido logo após essa entrevista. Hoje a gente não fala mais telegraficamente, fala zapeadamente, né? Então, vou dar uma zapeada, assim, era preciso mostrar ao público latino-americano e europeu, e também nos Estados Unidos, México e Estados Unidos, que aquele golpe que aconteceu contra o presidente Jango em 64, ele voltou pelas mãos dos mesmos atores 52 anos depois a acontecer contra a presidente Dilma. Era a interrupção de um processo democrático, nacionalista, popular. Estávamos, naquela época, fazendo a reforma de base, lá em 64, com reforma agrária, nacionalização total da Petrobras, do petróleo, né? E depois, com a Dilma, havia a retomada de muitos desses projetos democráticos, populares, e ambos foram interrompidos. O programa com o João Goulart Filho explica por que o Brasil está sempre submetido a interferências dos Estados Unidos aqui. Inclusive que o Lula falou no seu discurso agora recentemente. Por detrás de todos os golpes está o dedo dos Estados Unidos. No caso da Benedita, é porque nós precisamos também tomar aquele mundo, aquela luta, aquela caminhada do povo negro brasileiro de um país que teve quase 400 anos de escravidão, portanto é uma herança muito pesada, muito amarga, que está ainda impregnada nas relações pessoais, culturais, políticas, jurídicas, e que a Benedita ela demonstra uma capacidade de superação, porque ela nasceu na favela do Pinto, depois foi morar na favela de Sapéu Mangueira, viveu na favela, e da favela ela levou uma trajetória de luta que a levou a ser governadora do Rio de Janeiro. E hoje, uma maioria de 51% de negros na sociedade brasileira, nós precisamos analisar
o que ainda falta, e muito que falta, porque o racismo continua aí desafiando, causando vítimas, causando situações de incivilização total, brutalidades opressivas enormes, e é preciso mostrar aqueles que lutam com essa consciência para projetar uma verdadeira igualdade racial. E a Benedita, ela encarna, na sua trajetória de vida, essa luta. Então, agora, nós mostramos aí para você, nosso telespectador, que vamos estrear um programa aqui, que é o programa Latitude Brasil, Telesur, produzido pela Telesur, pelo Beto Almeida, nosso companheiro aí, presente aí na nossa grade, com Linha Direta e outras entrevistas, da TV Comunitária de Brasília também, e diretor da Telesur há muito tempo, desde a sua construção. Beto Almeida trará o Latitude Brasil, que nós exibiremos todas as quintas-feiras, às 20h30. Nessa entrevista, ele disse até que a Telesur também vai exibir. Nós não sabemos ainda o horário da Telesur, vamos saber, e quem sabe a gente também transmita direto pela TVT. Certo? Então, você que está nos assistindo, quintas-feiras, 20h30, assista ao Latitude Brasil. Nesse programa, após esse programa, nós passaremos 2 primeiros episódios. O episódio número 1, com o filho do presidente João Goulart, e o episódio número 2, com a Benedita da Silva. Agora, eu vou pedir ao Beto Almeida para fazer uma convocação especial aos telespectadores do Rio de Janeiro, da TV Comunitária, para que eles assistam o Latitude Brasil na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, às quintas-feiras, às 20h30, para a gente encerrar esse programa aqui e assistir os 2 primeiros episódios. Bom, eu quero agradecer a você, Moisés, e a TV Comunitária do Rio de Janeiro por abrir esse espaço para uma integração latino-americana que não me surpreende, porque está na alma e na linha editorial dessa TV Comunitária do Rio de Janeiro. O Latitude Brasil ele vem tratar de temas fundamentais da nação brasileira. Não apenas um tema conjuntural, mas os temas de fundo. Por que o Brasil ainda não é aquilo que ele pode ser? Como dizia Darcy Ribeiro, nós sabemos que poderemos ser outra coisa, que já podíamos ser outra coisa, uma grande nação, próspera, generosa, mas ainda não conseguimos organizar as forças que temos para sê-lo de fato. O Latitude Brasil reflete esse tipo de dilema, essas marchas e contramarchas, esses avanços e retrocessos, esses saltos enormes que muitas vezes a sociedade brasileira dá em direção à democracia, ao seu aprofundamento, mas, ao mesmo tempo, marcadas por certas barreiras que impõem visões negativas e incivilizadas, que é o que estamos enfrentando hoje no Brasil. Latitude Brasil, quinta-feira, às 20h30, é, portanto, uma reflexão profunda, né? Já temos o 3º episódio já gravado, que é com o chanceler Celso Amorim, chanceler do Lula, da era Lula, que faz uma reflexão também muito elevada, muito profunda, nas questões estratégicas da nação brasileira, que precisa estar sintonizada com a América Latina para todo mundo crescer juntos, todos os países crescerem juntos, com independência dos Estados Unidos, mas com irmandade entre nós. Então, você aí tem um presente aí para a TV Comunitária do Rio, para você, nosso telespectador. Toda quinta-feira, às 20h30, você vai ter aqui na tela do Canal 6 e no site também, TV Comunitária, tudo junto, .rio, a transmissão do Latitude Brasil. Ok? Essa é uma contribuição importante que a TV Comunitária dá para o seu telespectador
e para todo o segmento progressista aqui da capital do Rio de Janeiro. E eu quero aproveitar aqui o final para solicitar o apoio de todos os telespectadores do Rio de Janeiro a contribuírem com a TV Comunitária do Rio. Apoie a TVC Rio, acesse benfeitoria.com/TV Comunitária Rio, tudo junto, e faça uma assinatura. R$20 não é tão grande, não é tanto para muita gente, mas é muito importante para a TV comunitária a gente juntar os amigos e contribuir para a gente manter a TV comunitária, que está impedida de fazer anúncio do varejo, que é o anúncio principal da mídia TV, e que nós não podemos fazer. Então, contamos com o seu apoio. Está aí mais uma programação na transformação da grade de programação da TV Comunitária do Rio. Beto, muito obrigado aí pela sua presença aqui, explicando o que vem a ser o Latitude Brasil, e depois daqui você vai assistir os 2 primeiros episódios. O Beto já antecipou o 3º episódio, mas o 3º episódio você vai assistir lá na quinta-feira, às 20h30, aqui no Canal 6. Beto, as suas últimas palavras, muito obrigado. Muito obrigado, Moisés, aquela saudação à TV Comunitária do Rio de Janeiro, e parabenizar por essa consciência latino-americana, informativo-cultural, e parabéns por essa aliança Telesur, TV Comunitária do Rio, em defesa de uma informação libertadora e veraz para a nossa América Latina encontrar o caminho da unidade. Precisamos de unidade, unidade e mais unidade. Muito obrigado, Moisés. Obrigado, Beto, e fique com o Latitude Brasil, episódio 1, e o Latitude Brasil, episódio 2. Tchau, toda quinta-feira, às 20h30.